Seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é mais um vídeo onde eu quero explicar para vocês um pouco dos equipamentos e da linha Microtik. Vocês devem ter visto que no vídeo anterior eu falei bastante sobre essa questão dos roteadores de entrada e esse roteador mais fodão, que seria uma CCR 1016. Eu agora quero falar um pouco sobre esses outros equipamentos que estão aqui e depois eu vou falar um pouco mais sobre GBIC. Então vamos lá. Por que a Microtik ela tem essa linha de roteadores muito pequenos, né? As pessoas pensam, pô, se o provedor de internet vai só comprar roteador desse tipo aqui, por que ela fabrica esses roteadores que estão aqui? Isso aqui é uma coisa que eu vou explicar o motivo dessa linha e o porquê que a Microtik ela tem essa linha de trabalho. Bom, vamos lá, olha só. HAP Lite. Existe a necessidade, em muitos casos, dos clientes terem roteadores de internet dentro de pequenas empresas. Seria o que a gente chama de SOHO, né? Small Office Home. Roteadores pequenos, tanto para pequenos escritórios e para casa. Então você vê, quando você vai instalar uma internet numa empresa, você precisa entregar a internet de alguma forma. Em alguns casos, muitos provedores usam esses equipamentos dessa linha de entrada da Microtik. Então o que eu tenho de vantagem aqui no equipamento? É um equipamento barato, de baixo custo. Para uma pequena empresa, ele vai entregar muito bem. Se você vender aqui 50 megas no roteador dele, vai atender muito bem. É um roteador que tem uma porta WAN e 4 LAN, uma porta WAN e 3 LANs. Tem LEDs indicadores aqui de atividade, de status. Tem um ACT aqui da atividade. E ele tem um Wi-Fizinho incluso aqui dentro. Então, assim, um roteador desse para um pequeno escritório, ele é muito bom. É um roteador que vai atender muito bem. Eu não sei quanto custa, deve custar em torno de R$100 e poucos, mas é um roteador que vai atender muito bem. E ele tem o mesmo conceito nesse outro carinha aqui, ó, que é o HAP Series. Ele tem o mesmo conceito, porém, aqui já tem algumas diferenças. Ele já tem uma porta PoE e uma porta USB. Por que a porta USB? A porta USB foi aquilo que eu te falei. Pode botar um modem 3G ou 4G. É difícil fazer funcionar. Eu expliquei isso até no vídeo anterior. Mas é uma coisa interessante. Por quê? Aliás, esse router aqui até me lembrou uma história. Que é interessante contar essa história para vocês. Existem empresas que são empresas de rede, né? Rede de farmácia, rede de supermercado, rede de perfumarias, rede de loja feminina, de moda feminina, moda masculina, né? Existem redes. E essas redes, em geral, elas contratam um link dedicado para colocar nas lojas. No passado, a gente ganhava grana com isso um pouco. Por quê? Uma loja dessa de rede contratava um link dedicado, pagava R$1,5 no link dedicado, pagava R$2.000 no link dedicado. Com o advento da banda larga aumentando, o que passou a acontecer? As lojas de rede passaram a botar as bandas largas. Só que o problema da banda larga é que a banda larga cai. Então o que as lojas fazem? Botam duas bandas largas. Bota, sei lá, um Live Team e bota um Velox, por exemplo. Aí tem uma empresa aqui no Rio de Janeiro, não sei o nome, mas eu fiquei sabendo dessa empresa, que ela fazia o seguinte, ela comprava exatamente esse Microtik que você está vendo aqui. Olha só a genialidade do cara. É até uma pegada bacana para você fazer se você quiser no seu estado, ou onde você quiser. Você vai comprar um Microtik desse, vai colocar aqui um modem 3G, 4G, significa que a possibilidade de rompimento ou de perda de acesso é muito remota,
porque 3G, 4G vai sempre funcionar. E ele colocava aqui 2 bandas largas. Então, uma empresa de TI meio que gerenciava a conexão dessa rede de lojas com um conceito desse, um routerzinho desse. Então, com um router desse, ele tinha aqui 3 internets, 2 bandas largas e um 3G, 4G praticamente infalível. 3G, 4G é a última banda a ser usada, mas serve para acesso remoto ao equipamento. E se uma das 2 bandas largas caísse, ele tinha a gestão do equipamento ainda à vista e um pequeno backup em funcionamento. Então, para uma empresa que funciona com nota fiscal eletrônica e precisa emitir cupom fiscal e precisa daquele acesso à receita, ele é aqui uma grande sacada para você que é TI, você poder montar uma empresa nesse sentido. Por quê? É um equipamento que vai atender praticamente de forma infalível. Você bota um modem 3G, 4G, é difícil fazer funcionar, não é fácil achar essa configuração, mas funciona. E ainda pode botar aqui 2 bandas largas. E ele ainda tem um Wi-Fizinho aqui. Significa que você, teoricamente, nunca perde acesso a ele. Então tá aí uma boa sacada da MikroTik e um equipamento de baixo custo. Agora é feito por um equipamento da ponta, né? Tu não vai botar isso no core do provedor. Tá aí uma integração de TI bacana e um equipamento que você vai usar. Esse mesmo conceito vai se aplicar nesse outro equipamento que está aqui, porém, ele já com um conceito de custo menor. Eu vou dar uma entrada aqui no datasheet dos dois, para dar uma reconferida. Vamos ver aqui. O que a gente tem de processador e memória neles. Que eles são bem basiquinho mesmo, né? Tô até com dificuldade de achar ele. Achei. É o HX online, né? HX Lite. Então, olha só como esse router ele é interessante. Eu não achei exatamente, não. HAP Series. Deixa eu tentar achar aqui os arquivados, porque talvez esteja fora de linha. Olha, eu vou entrar num parecido, então, para a gente poder fazer um comparativo. O HX Lite. HX Lite. O que a gente tem? Uma CPU de 850 MHz, que é uma excelente CPU. Router OS completo, portanto, ele faz roteamento. Agora, quando a gente diz Router OS completo, ele faz OSPF, MPLS, eu acho até que faz BGP, mas faz por fazer via software. Ninguém usa isso para colocar um BGP ou um OSPF nele, porque acho que não convém. É um router realmente para colocar na ponta. E aqui a galeria de testes de resultados, ele está batendo aqui, sei lá, 500 megas. Então você vê, um router desse, se você colocar numa empresa, ele vai bater aí 500 megas. Então, facilmente, uma empresa nunca vai usar isso. É um router que, em hardware, ele dá e sobra. Uma empresa que vai usar 30, 50 mega, ele dá e sobra. Ainda tem essa pegada que eu expliquei para vocês aqui. Essa pegada aqui do modem 3G ou 4G, né? Não sei se acha ainda, USBzinho na ponta. Vê se você consegue dar um zoom e filmar aqui essa conexãozinha aqui. Tá bom. Bateu um solzinho aqui agora, né? Conseguiu filmar aqui o zoom?
Agora vê se consegue filmar aqui a porta PoE. Tá escrito, PoE Out. Amarelo. Show de bola. Então tá aí, duas opções de routers de entrada. Agora tem esse carinha aqui, ó. Ele é mais ainda simplesinho, né? Ele tem um designer bonito, que ele tem curvas, né? Ele é curvadinho, feito realmente ideal para colocar em casa. Ele tem aqui uma ligação que é conexão de celular também, né? USB, mini USB. É um router para colocar em casa, perfeito para colocar em casa. Da MikroTik com o router OS. Então assim, a pessoa que quer levantar um firewallzinho em casa pode botar um firewall aqui. A pessoa vai ter aí uma opçãozinha bacana com esses equipamentos. Então acho que eu já falei aqui desses três roteadores. São três roteadores que eles, digamos assim, ficam bem para você colocar num cliente final. Mas seria um cliente final corporativo, né? Geralmente em clientes residenciais, a pessoa vai usar um roteador Wi-Fi ainda de mais baixo custo. Porque aqui, embora seja baixo custo, ainda são roteadores melhores, top, com qualidade, com router OS embutido. Ainda é um roteador legal. Agora, eu vi esse produto aqui que eu achei bem interessante. O nome dele é Powerbox. Olha só como é interessante. Powerbox. Se você for ver o invólucro dele aqui, ele é um invólucro todo fechado. Por quê? Feito para colocar no poste. Tenta dar um zoom nele aqui e mostrar. Ele não entra água, ele é todo fechado, todo lacrado, né? O equipamento todo lacrado. Você vê, até embaixo, é claro que só se você bombear a água, mas não vai acontecer isso. Até embaixo ele é bem lacrado. Você só tira aqui as paradinhas para poder botar tira o plástico para poder botar o cabo de rede. Ele é uma router também feita para você colocar no poste. E aí aqui dentro, você tem as portas com PoE, PoE in, PoE out. Também é bem interessante. Então está aqui uma opção interessante. Agora, para o provedor, vale a pena usar esse equipamento? Gente, não sei. Não sei por conta do quê? Do custo. Eu não sei qual é o valor que ele é vendido no mercado. Mas eu vejo poucos provedores. E também, dependendo do local onde você esteja, vai colocar esse equipamento no poste e vão roubar. Então tem um pouco essa pegada que a galera tem que ter um pouquinho de noção. Eu vou tentar entrar aqui no datasheet desse Powerbox para ver se eu consigo aqui ver se eu consigo aqui achar ele. Engraçado que eu mexi agora aqui no celular, agora que ele mostrou o outro ali que eu estava procurando na hora e não achei. Vamos lá. Cadê o Power? Achei o Powerbox. Olha só como ele é um roteadorzinho bacana, ó. 650 MHz, um processador, 64 GB de memória. Então você vê, se você for criar uma ilha, uma rede cabeada, e quiser botar ele como uma ilha com OSPF, comutando para os dois lados, tá aí uma boa opção. Você pode criar um provedor todo baseado no cabo e colocar esse cara como ilha. A cada 10 switches, você coloca um desse e joga um OSPF dentro dele. É bem possível você fazer isso e você não vai botar a rede toda com esse equipamento. Então é uma rede complementar. Então realmente está aí uma opção a mais
interessante. É uma opção a mais interessante. Bom, vamos partir agora para esse carinha aqui. Esse carinha aqui é um cara que eu usei muito. Tá. Usei muito esse equipamento. Só que não era exatamente esse modelo, porque esse modelo aqui, ele tem aqui a porta USB. Vê se você consegue ver aí. Deu zoom? Então, esse modelo tem a porta USB e essa porta USB, ela é meio que desnecessária no modelo que eu usava. Porque eu usava em que modelo? Eu entregava internet para clientes empresariais na fibra. Então, como eu chegava com uma fibra ótica, eu precisava de um conversor de mídia na ponta. Então, eu usava o quê? Eu usava esse equipamento porque eu botava um GBIC nele. Era muito interessante porque ou eu usava esse equipamento ou eu usava um conversor de mídia tradicional. Eu estou com um conversor de mídia aqui que eu quero mostrar para vocês. Conversor de mídia da Fibervan, tá? Não sei o preço, não quero fazer o contexto desse vídeo relacionado a preço. Mas aqui seria uma coisa interessante assim, por exemplo, esse conversor, ele é um conversor mono, né? Portanto, tem um canal só, tem que ter um modelo de um lado e um modelo do outro. Vê se você consegue dar um zoom aqui para te explicar. Tá vendo? Ele é de uma fibra só. Bidirecional, né? Chamam, né? O mono. Aí o que acontece? Como eu precisava entregar clientes empresariais, mas você pode colocar na tua cabeça, mas minha necessidade não era essa, não é cliente empresarial, eu trabalho com residencial. Mas você também tem os seus POPs que você tem que alimentar, tem as ilhas que você tem que fazer. Então o que acontece? Isso aqui era uma opção. Ou eu usava isso, ou eu usava esse microtik aqui. Só que eu gostava muito desse microtik aqui, porque a relação custo-benefício entre esse e esse era... O microtik é um pouquinho mais caro, porém ele aceitava GBIC. E a GBIC, ela é melhor de trabalhar porque você tem um monitoramento. Porque aqui, quando a fibra cai, nem sempre essa porta RJ45 cai. Eu não sei como é que é o funcionamento exato desse Fibervan. Mas, em geral, os conversores de mídia tinham... você pluga essa porta RJ45 no switch do cliente. A porta RJ45, ela continuava em pé, embora a fibra caísse. A fibra dava down e a porta RJ45 continuava em pé. E isso era um problema muito grande para monitorar os equipamentos, porque a fibra rompia e você não sabia que rompia. Porque como isso fica no POP e a porta RJ45 ela tá up, quando a fibra dá o down você não sabia. Aí a gente comprava um outro modelo de conversor de mídia, que era o modelo da TP-Link, que tinha uma chavinha chamada LFP, Link Full Pass. O que essa chavinha com Link Full Pass fazia? Tá aí, ó, isso é uma sacada legal. O Link Full Pass, ele fazia o quê? Quando a porta de fibra caía, ele dava down na porta RJ45. Essa característica é uma característica muito interessante. Por quê? Porque você poderia levar um conversor de mídia para o equipamento, quando a porta de fibra caía, ele também caía a porta RJ45. Agora, levar um conversor de mídia para um POP é um problema para quem vai montar um provedor. Por quê? Aqui atrás tem uma alimentação em 5 volts. E isso é problemático, porque você tem um retificador lá, um retificador 48 volts, um retificador de 24 volts. Como é que você vai alimentar isso aqui em 5? Isso é um problema. Então você precisa de um conversor DC-DC 48 5 volts. E você precisa alimentar isso no POP. Para quê? Para que isso não fique fora. Porque não adianta nada, você bota isso no POP,
aí bota a fontezinha. Quem vende não se preocupa com isso, né? A Fibervan não se preocupou com isso. Ela vendeu o conversor de mídia, ela ainda vendeu a tomadinha aqui para você. Veio no padrão brasileiro, ela cumpriu a parte dela, aí tu vai e liga na tomada. Só que se faltar luz no pop, tu vai fazer o quê? Você vai usar um no-break tradicional? Aí novamente eu volto a repetir. Não dá para ter no-break tradicional no provedor. Um pop não pode ter um no-break tradicional. Então você teria que usar um conversor DC-DC. Então essa questão de alimentação é uma questão que o dono do provedor tem que pensar. Por isso que eu não gostava muito de usar os conversores de mídia, embora ainda tivesse muito conversor de mídia na época que eu trabalhava. Aí o que eu fazia? Eu usava esse equipamento MikroTik com essa porta SFP. Com a porta SFP era muito interessante, porque eu tinha um monitoramento aqui da fibra, inclusive o monitoramento do nível de sinal na fibra. Fibra também tem sinal, nível de sinal. Se tá bom, se tá ruim, tá menos 5, menos 10, menos 15, menos 60. Então, assim, era um equipamento muito versátil, muito bom de ser usado, eu gostava muito desse equipamento. Agora, em geral, eu até tenho que acessar aqui o datasheet, ele não tinha o Router OS embutido. Ele tinha um outro software dentro, que era um software de switch. Eu vou ver aqui se eu acho ele. Achei, tá aqui, HSXPoE. Você vê, esse aqui, por acaso, tem um Router OS mesmo. Só que o modelo que eu usava era o modelo mais em conta da MikroTik, sem o Router OS. Era um SWOS, era um switch, era um software só de switch. Não tinha parte de roteamento. Tinha todas as camadas de switch. Link Aggregation, que mais? Link Aggregation, SFP não, os protocolos de switch, VLAN, todos os protocolos de switch tinham nesse software de switch, mas não tinham Router OS. Esse modelo que eu estou olhando aqui especificamente, ele já tem em especial o Router OS, o que é um plus a mais. Você pode aqui fazer algumas redes aqui, pode botar o SPF aqui, se for o caso, pode botar 2 links aqui, se você quiser botar 2 links. Ele tem uma porta PoE também, que é uma alimentação interessante para colocar no cliente, ou num POP, se você chega com um link num POP nele, mas dificilmente você vai usar ele num POP, você vai usar mais esses equipamentos que estão aqui. Então, assim, ele também é uma opção interessante. E com um bom processador. Processador aqui, ó, 800 MHz. É um processador de 800 MHz. Também é um processador bem bacana, é um processador interessante. Agora, antes de partir para mais explicações que eu quero dar aqui, quero falar um pouco sobre esses 2 conversores de mídia. Esse conversor de mídia que você viu, só uma pequena explicação. Ele é uma porta de fibra só. Como ele é uma porta de fibra só, ele vem de 2. É um par. Tanto é que são 2 caixinhas aqui. Aí aqui tem o A e aqui tem o B. Conforme você pode observar, ele tem o modelo A e o modelo B. Então, quem comprar um conversor de mídia desse, tem que entender que ele tem que comprar o par. Se comprar 2 iguais, não vai funcionar. Tanto é que a etiqueta aqui está bem grandona. Ó, esse é o lado B. Aí a pessoa que comprar... Vai lá, mostra aqui. Esse é o lado B. A pessoa que comprar tem que ter um pouco essa atenção. Em geral, o vendedor da loja, quando fornece equipamento, tem essa atenção também. E aqui já é o modelo A. Dá uma olhada. Então, tá aqui, ó, os 2. Pronto. Modelo A, modelo B. Outra sacada. Tem que observar se ele tem a opção do link Full Pass. Significa que quando a fibra cai, a porta RJ45 dá down. Eu não sei se esse modelo tem. Eu não sei.
Acho que não tem. Então, é uma pegada que é bom vocês observarem se ele vem com essa opção. E pode ser que você precise dessa opção, LFP, Link Full Pass. Eu estou mostrando esse conversor de mídia, mas, enfim, eu não sou patrocinado por essa marca, tanto é que eu não estudei nada. Estou querendo dar uma aula para você sobre quando você comprar o conversor de mídia, você ter atenção nesse tipo de coisa. Então isso serve para esse conversor de mídia ou qualquer outro conversor de mídia que você for comprar. Qualquer outro conversor de mídia que você for comprar, você vai ter que ter essa atenção. Já que ele é mono, tem que ter os dois modelos, os dois lados. Vou botar o manualzinho aqui. Agora eu quero falar um pouco sobre os GBICs. Eu estou aqui com vários GBICs. Não sei se você consegue dar um zoom aqui. Aqui, ó. Estou aqui com vários GBICs. Esses GBICs... Tem GBIC de tudo quanto é modelo. Modelo, tipo... Eu cheguei a gravar um vídeo na Feira Netcom, que eu não subi para o ar, mas eu vou subir esse vídeo, falando sobre GBICs. Então vamos lá. Os GBICs, eles se dividem mais ou menos em dois modelos, que é esses dois que eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu conseguir abrir essa caixa, né, que a caixa está bem... Abri. Está bem presa. Então vamos lá. Eu tenho esse GBIC aqui e esse GBIC aqui. Esse GBIC, você tem que conseguir dar um zoom aqui, consegue? Vou tirar aqui. Esse GBIC aqui, ó, coloca duas fibras. Como coloca duas fibras, ele é RX e TX. Esse GBIC aqui coloca uma fibra só. Então ele é bidirecional. O RX e o TX tá na mesma fibra. Quando você usa esse tipo de GBIC, ele é mais prático e mais simples. Por quê? Porque você pode comprar vários dele. Tanto é que eu estou com dois aqui na mão, são dois do mesmo modelo. Você usa um de um lado, o outro de outro. Poderia ter um equipamento desse, como o Microtik de um lado. Vou encaixar aqui, ó. Encaixei. Você pode ter um equipamento desse de um lado. Vou colocar aqui. Coloquei aqui. E você pode ter esse outro equipamento aqui. Encaixando aqui. Tá pegando a câmera os dois? Então o que acontece? A fibra vem daqui até aqui. Só que qual é a desvantagem desse modelo de GBIC? Você usa duas fibras. E hoje em dia o que influencia mais nos projetos de um modo geral é o custo da fibra no poste. Então o GBIC é mais barato, porém usa duas fibras. E como você não quer consumir duas fibras do seu projeto, você acaba usando o modelo de uma fibra só. Aí eu vou tirar aqui, vou tirar. Você vai ver que eu vou botar de volta a proteçãozinha aqui, a borrachinha. Vou guardar a borrachinha aqui. E uso esse modelinho aqui, que é o modelo de uma fibra só. Porém, quando você compra essa fibrazinha aqui de uma fibra só, você tem que observar nele é o seguinte. Eu não sei se vai conseguir filmar, nem que eu tenha que levantar para mostrar. Você vê, ambos aqui é um GBIC de 40 quilômetros. 40 km. Tudo bem. Ah, você trouxe a câmera? Vê se consegue mostrar aí. 40 km. Era bom ter um quadro. Tô quietinho.
Ele é um GBIC de 40 km. Em algum lugar na descrição. Porque quando mexe, desfoca, né? Ah, foi, 40 km. E tem um TX e um RX aqui também, ó. TX 1490 e o RX 1310. Se você observar, ó, o TX é 1490 e o RX é 1310. É pra pegar isso? Vê se você consegue pegar. Então, assim, Não mexe, não mexe. Tá, não vou mexer, não. Essa, ó, é uma sacada. Essa é uma sacada. Quando você comprar esse GBIC, o TX de um tem que ser o RX do outro. Se você observar... o... Tá. Filmou? Ah, não vai achar, muito pequeno. Não tem problema não, eu vou pedir para o editor colocar aqui uma foto desse equipamento e a gente tira uma foto desse TX RX aqui. Eu consegui pegar tudo que estava. Tudo bem. O TX aqui é o TX é 1490. Então, do outro lado, o RX é 1490. Então, significa que esse é o par desse. Então, quando você comprar esse GBIC, você precisa observar essa questão. Se o TX de um é o RX do outro. Lembrando que o GBIC mais curto é mais barato. 2 km, 10 km, 20 km é mais barato do que o GBIC de 40 km, que é o caso desse aqui. Por exemplo. Eu vou mostrar aqui para você agora um outro GBIC. Esse GBIC que está aqui já é um GBIC mais interessante. Já é outro modelo de GBIC. Ó, aqui já é um GBIC de 10 GB. Dá uma filmada. Ele está escrito 10 km, mas como é que eu sei que ele é 10 GB? Por causa do SFP+. Vou parar. Vou pedir para o meu editor de vídeo colocar legendado aqui na tela SFP+, grandão. Pedir para minha decupadora também pegar essa sacada. Por que eu sei que é 10 GB? É um SFP+. E ele usa 2 fibras. Se você observar aqui, ó, dá um zoomzinho. Ele tem exatamente 2 fibras. Esse GBIC de 2 fibras, em geral, ele é mais barato do que o GBIC de 10 GB de uma fibra só. Em geral, ele é mais barato. Então, tá aí uma sacada. Só que como ele é mais, o que você economiza no GBIC, você gasta em fibra. Então, você tem que fazer esse equilíbrio. Se você vai ligar um equipamento no outro, por exemplo, se você vai ligar aqui e vai ligar aqui, vamos supor que tivesse, de um para o outro é curtinho, é um cordão. Então, vale a pena, é barato. 2 fibras não tem problema. Aliás, existe até um equipamento específico que já vem com tudo pronto para você fazer essa ligação. Eu não sei se eu tenho aqui um GBIC de 10... tem. Tem aqui um 10 GB aqui, ó. Mas eu não sei se é... não, todos são iguais. Olha só como aqui já é interessante, ó. Esse aqui já muda um pouco o cenário. Olha só.
ele é um SFP+, de 4 km, e esse é um SFP+, de 10 km. Vamos tirar da caixa, então. Foi? Você vai ver que um é de 4 km e o outro é de 10 km. Ambos utilizam duas fibras. Então vamos lá, questões de custo. O de 4 km vai ser mais barato, o de 10 km vai ser um pouquinho mais caro. Ok? Vou botar de volta na caixa. Essa é uma sacada. Quanto mais curto, mais barato. Na questão da compra do GBIC, é uma sacada. Quanto mais curto, mais barato. Quanto mais longo, um pouco mais caro. Duas fibras mais barato, uma fibra só um pouquinho mais caro. Lembrando que quando a porta é SFP+, essa porta que está aqui no equipamento também tem que ser SFP+. Não adianta, porque você vai encaixar aqui que não vai funcionar. Embora ele encaixe e seja até o mesmo equipamento, essa porta também tem que ser SFP+. Senão ele aceita 1 GB só, não aceita 10 GB. E existem equipamentos que são fornecidos. No caso aqui, esse é um equipamento que não é SFP+. Ele só vai suportar 1 GB. Ele não vai suportar 10 GB. O equipamento que você for comprar, switch, roteador, quando você for usar esse GBIC, você tem que ter essa observação em pauta, né? Vamos lá, calma que eu vou avançar um pouco mais na explicação aqui sobre GBIC. Vou falar aqui um pouquinho mais de GBIC. Aqui é meio que o mesmo conceito, mas eu também vou exemplificar aqui para dar uma ajudada a vocês, né? Para a gente reforçar a aula e a explicação. É um azulzinho e um amarelinho. Ele realmente é um par. Se você conseguir dar um zoom, vou tirar aqui a borrachinha. Para começar no zoom aqui, você vê que ele é de uma fibra só. Observou? Ele é de uma fibra só. E se você observar, ele é TX 1550, RX 1310. Ele é invertido, 1300... Oi? Deixa aqui, né? Tudo bem, não dá para ler, mas eu vou pedir para o meu editor colocar uma foto clara aqui. Isso é uma sacada também, e essa sacada vai virar um vídeo curto. Por quê? Ele é um par de um com um par do outro. Então o TX de um é o RX do outro, o RX do outro é o TX de um. Isso aqui é só mais um exemplo. Azul e amarelo. Ele é um conjuntozinho que lembra. O que vai mudar no preço? A distância. Quanto mais curta a distância, mais barato. Quanto mais longa a distância, um pouco mais caro. Ou bem mais caro. Então, ok. Mostrei aqui esse outro tipo de GBIC. Agora eu vou botar de volta aqui, vou guardar. Vou mostrar aqui outra GBIC aqui que a gente tem aqui. O fornecedor aqui da loja, como é que é? Tem vários modelos e opções. E olha que eu não trouxe tudo. Aqui é um GBIC de 10 GB. Olha só que interessante, esse GBIC de 10 GB, eu vou comparar
com esse outro GBIC de 10 GB que está aqui. Olha só que esse aqui já é da marca Tuflex. Eu até faço às vezes alguns vídeos de alguns produtos. Olha só que interessante. Esse aqui é um GBIC de 60 km de 10 GB. 60 km 10 GB. 60 km 10 GB. Ele é um SFP+, um SFP Plus. O que ele tem de diferença entre o SFP de baixo e o de cima? Olha só que interessante. Um usa duas fibras, o outro usa uma fibra só. Ok? Eu vou pedir para o meu editor colocar uma foto aqui, clara, né? Uma foto clara da descrição que tem aqui no GBIC. E ele é um GBIC de 60 km. Então, vamos lá. Ele é um GBIC de 10 GB, que já é um GBIC mais caro, né? Um custo mais alto. E é um GBIC de 60 km, uma distância bem longa. Talvez uma das mais longas que eu já tenha visto, embora eu já tenha visto de 100 km. Mas não é muito usual, não é muito comum você ver por aí 10 GB 60 km. Mesmo porque se eu fosse dono de provedor, eu não teria 60 km de fibra sem interrupções. Eu, Alan, não teria, eu não faria nunca um projeto desse. Eu iria colocar POPs no meio do caminho para dividir o sinal. Porque fica mais fácil administrar e etc, etc, etc. Mas, sei lá, pode ser que numa rodovia tenha um projeto desse tipo. E é uma opção que tem e vende, né? Senão não estaria aqui na loja, vende essa opção. A gente tem aqui uma última GBIC aqui, que é até interessante. Ah, tem aqui um GBIC, e tem várias marcas de GBIC, né? Essas marcas aqui, uma é Tuflex, outra é Jula, enfim, tem vários fabricantes. E tem um fabricantezinho aqui da Ubiquiti mesmo, que vende um parzinho aqui de fibra de 10 GB. Vou abrir para vocês aqui e mostrar. Olha lá, veio na caixinha aqui, bonitinho, né? A embalagem é mais bonita que o próprio GBIC. Tá aqui, ó, o Fiber 10 GB. Como ele é duas fibras, né? Ele não tem essa questão do RX e o TX ser invertido. Tem duas fibras. Tá aqui, certinho. Ok? Bom, e tem aqui um último par aqui de GBICs aqui para me mostrar que é um outro conceito, é um outro contexto. Essa aqui é a tampinha aqui dessa GBIC aqui. Vamos lá. Esse aqui é um módulo de fibra das OLTs. Então significa que você só vai usar isso aqui com OLT. Você não vai conseguir pegar essa GBIC e encaixar num switch tradicional. E acho também que tem essa questão do fabricante. Então, na OLT da Ubiquiti, você pode usar essa GBIC, que é uma porta PON, vem com esse tipo de conexão aqui que é diferente, conector SC, né? Ela é uma GBIC para OLTs. Significa que daqui não tem uma outra ponta. Ele vai splitar e vai conectar em diversas ONUs. São módulos também que você pode comprar separado. Porém, minha sugestão, toda vez que você for comprar uma OLT, o número de portas que a OLT vier, já compra já a GBIC da OLT. Eu acho que no futuro os fabricantes vão inventar
uma OLT que seja só isso aqui encaixando numa porta SFP de um switch normal. Eu acho que eles ainda inventam isso, a indústria ainda vai inventar isso. E você não ter mais o conceito da OLT. A OLT ser levada para uma porta PON e poder ser usada em qualquer porta SFP. Mas isso é um futuro, eu não sei porque que não inventaram isso ainda, mas eu acho que a indústria um dia ainda vai inventar esse tipo de equipamento. Pessoal, com isso eu encerro esse vídeo. Ah, não, ainda tem um equipamento que eu quero falar ainda. Mais alguns minutos. Já passamos até de 40 minutos nesse vídeo. Tem um equipamento que eu não mostrei aqui, que é interessante, que é da linha Microtik. Vocês também têm que ter essa sacada, que é um equipamento interessante. Não, já fez. Isso aqui que está na minha mão é um switch Microtik. Ele não é um router, ele é um switch. Embora ele tenha o software de router, ele é um switch. Um switch com 24 portas, RJ45, né, 24 portas gigas, 2 SFP Plus. Significa que você pode entrar com 10 gigas e sair com 10 gigas. Tem uma porta console, RS232, tem um botãozinho de reset, tem aquela opção de alimentação DC de 10 a 28 volts, e está aí uma excelente opção para quem quer ir para a linha Microtik. Muitos provedores compram switch Datacom, compram switch Raizcom, eu mesmo já comprei Raizcom, comprei Datacom. Enfim, são switches muito mais caros. A linha Microtik, ela é uma linha bem mais em conta. Você vai, com relação a esses outros equipamentos, você vai encontrar a relação custo-benefício, ela é realmente sempre mais em conta. É um software muito completo, enfim, por que compram das outras marcas? Questão de estabilidade, alimentação, entendeu? O protocolo, por exemplo, no Datacom tem um protocolo APS, que não tem esse protocolo no switch OS, que é o sistema operacional aqui desse switch, mas a linha da Microtik é uma excelente opção também. Opção tanto para provedores no switch Metro, quanto para empresas. Aliás, para empresas eu acho muito completo essa linha de switch da Microtik. É uma sacada, vale a pena você prestar atenção que, em alguns casos, é uma opção interessante. Eu usei muitos switches da Microtik, mas com um modelo com diversas portas SFPs. Eu não estou com esse modelo aqui disponível, mas numa outra oportunidade eu gravo para vocês. Galera, valeu, um grande abraço, até logo.